Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 7 de março, Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,9%, ficou uma boa parte do dia um pouco mais travado e agora no final do pregão, mais para a última hora de pregão, girou uma movimentação mais forte para baixo, mas ainda se segurando acima desse suporte aqui imediato, principalmente olhando para o intraday, 65.593 pontos. O ponto mais importante, já comentado aí nas últimas análises, na faixa ali dos 65 mil pontos, e abaixo disso uma região mais por volta dos 64 mil pontos, a mínima aqui desse fundo, 63.739, 740. Então seriam esses níveis aí que eu vejo de suporte para o Ibovespa. Segue aí numa configuração mais para um movimento para baixo Ibov. Para reverter algo nesse sentido, teria que gerar algum movimento muito forte para cima a partir do próximo pregão, vindo para cima da máxima de hoje, 66.641. No mini índice, cheguei a recomendar uma operação no mini índice, gráfico aqui de 10 minutos. O mini índice abriu aqui bem travado, ficando aqui bem travado. Se a gente olhar para o gráfico, dá um zoom menos, estava bem dentro, travado nessa região. Perde toda essa região aqui de suporte, com esse movimento forte para baixo. Quando gera esse movimento para cima, justamente testando esses dois fundos anteriores, eu optei por fazer a venda, justamente a recomendação de venda na perda da mínima deste candle aqui, na formação desse topo, após essa correção desse forte movimento para baixo, e aí terminou que não gerou o movimento que eu gostaria de que gerasse, na realidade, que era a minha expectativa, ou seja, perde toda uma região de suporte importante com movimento forte, gera um movimento fraco para cima, perde essa mínima gerando topo, confirma a formação de topo, candle seguinte já não é um bom candle, aí o próximo tenta vir para baixo novamente, não anda muito e fica travado aqui. Inclusive eu já tinha reposicionado o stop para a região de 785, acima da máxima desse candle. Esse stop aqui foi encerrado, o stop intermediário foi encerrado, encerrou a posição com a perda de menos 0,1%, capital total menos 0,12%. Depois disso não recomendei mais nenhuma operação aí no mini índice. Olhando aqui para o gráfico diário, vindo aqui até colocar o G60 aqui desse lado, a gente tem um mini índice em cima de um nível de suporte relevante, já chegou na penúltima hora de pregão com o candle lá de formação de um martelo invertido e em cima de um patamar de suporte importante com um movimento mais travado dentro do dia. Não gerou a sinalização de reversão, mas ainda ficar atento, se gerar alguma queda para cá e volta muito forte para cima, traz a possibilidade de se buscar operar na ponta compradora. Por outro lado, abre aqui, perdendo essa região e passa a usar essa região aqui, que é essa região que eu estou mencionando, a região aqui por volta de 66.340, passa a usar essa região como resistência, fica mais para a operação na ponta vendedora. Olhando agora para o mini dólar não cheguei a fazer recomendação no pregão de hoje. O mini dólar teve um dia bem travado, olha o tamanho do candle em relação aos candles anteriores no mini dólar. Então fez aqui, é como se a gente tivesse, eu tirar aqui a questão do ajuste, como se a gente tivesse esses três candles, tem aqui mais três candles para baixo que eu digo gerando algo semelhante ao movimento para baixo, ou seja, faz uns 3 ali para cima, faz esses 3 para baixo e traz a possibilidade de fazer algo para cima. É uma das possibilidades dentro dessa leitura que eu estou mencionando, ou seja, gerar um fundo ascendente. A sinalização para isso, rompimento aqui dos 354, o que apoiaria, ou seja, uma sinalização aqui de força para cima dos 354, gerando força aqui depois desse gap de baixo, traz a expectativa de poder trabalhar na ponta compradora aí através de fundos ascendentes aí no gráfico de menor periodicidade. Por outro lado, a perda da mínima do pregão de hoje, alguma sinalização de forte para baixo aí de uma região em torno de 3, que é a mínima de hoje, 334, e passando a usar essa região aí como resistência, não voltando mais para cima, seria a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora aí no mini dólar a partir do pregão desta quarta-feira. Nas ações, PTR4, pregão de hoje, alta de 0,53%, uma leve alta. Então já temos 3 candles aqui mais travados na Petro. 3 candles que eu falo são esses 3 candles aqui, algo como uma correção. Se tivesse mais um candle aqui e depois perde a mínima desse candle, seria mais interessante para se buscar a operação na ponta vendedora. Ou mais um a 2 candles aqui seria mais interessante. Sendo mais agressivo na perda da mínima do pregão de hoje, na expectativa que ela gere um movimento vindo a buscar uma região de suporte por volta aqui dos R$ 14,70. O stop ficaria aqui na faixa dos R$ 15,39 acima da máxima do pregão de hoje. Na Vale 5, dia aqui também estável, mais 0, na verdade na Petro foi de leve alta e aqui uma estabilidade, mais 0,2%, candle de indefinição. Então foi lá no pregão de hoje testar uma resistência de um gap de baixa
respeitou essa resistência, mas se a gente olhar para o G60 ainda fica com a expectativa de poder fazer algo nesse sentido, gerar um movimento para cima, que seria até mais interessante para se buscar a operação na ponta vendedora, dentro do que eu já falei nas últimas videoanálises, pensando em venda de swing trade na Vale 5 através de topo descendente. Perda da mínima do pregão de hoje, depois dessa lateralização, reforça a chance da ação poder buscar um suporte mais abaixo, que é localizado aqui nessa região de fundo anterior, vai de R$ 28,60 a R$ 28,45. Depois disso, temos então aqui para falar de BRML3. Cheguei a recomendar compra na BRML3 no pregão de hoje, mas eu cancelei antes da execução dessa entrada. Ou seja, se a gente olhar para o gráfico intraday, eu recomendei já na primeira hora de pregão, quando ela abriu aqui gerando força aqui para cima, porque minha expectativa para gerar essa entrada seria que ela rompesse justamente isso aqui, esse ponto é a máxima do pregão de ontem. Então, se ela gerasse força nas duas primeiras, até a terceira hora de pregão, é o que mais me chamaria a atenção para gerar compra nesse ativo. Porque como está ali num leve movimento para baixo, no gráfico semanal, então eu gostaria de ver força no primeiro momento para gerar essa entrada. Como ela travou e ficou aqui andando de lado, eu já trabalhei com a expectativa de que poderia acionar, não ganhar força e voltar aqui para baixo, ou seja, depois de já ter feito um bom movimento para cima no G60 em termos de tempo. E por esse motivo, eu não executei essa entrada, que era aqui na superação da máxima de ontem, 14,97, era a entrada em 14,98. Então, essa operação está cancelada. Também, outra que eu cancelei logo antes mesmo da abertura do pregão, depois que já olhei o leilão dela, foi CCRO3, que ela estava abrindo com gap, estava apontando para uma abertura com gap de baixo, ela abriu com gap de baixo, e por esse motivo desconfigurou a entrada que eu tinha comentado na última videoanálise. Smiles é algo semelhante à questão da BRML3, vem fazendo aqui uma correção, neste caso aqui algo como a ABC, depois de um longo movimento para cima. Se esse movimento se estender mais um pouco, ainda avaliaria a possibilidade de compra. A outra alternativa seria comprar já na superação da máxima do pregão de hoje. Melhor ainda se tiver mais um candle aqui, seria até mais interessante no meu modo de ver, para se buscar essa entrada, mas é um ativo, enfim, que está no meu radar, para a possibilidade ainda na ponta compradora, apoiado por esse longo movimento de subida, ou seja, isso aqui foi a subida e esse aqui está sendo a correção, pelo menos na minha avaliação, vai sendo a correção desse movimento de subida até que prove ao contrário, ou seja, provar ao contrário é gerar algum candle muito forte para baixo aqui a partir do próximo pregão. E por último, ALPA 4, ativo que a gente segue na ponta compradora, teve um pregão aqui de queda de 0,91%, seguimos dentro dessa posição. A perda da mínima de hoje, R$12, para mim já é um ponto de possível saída dessa posição, ou seja, avaliando aí a possibilidade de abertura do próximo pregão nesse papel e do mercado de maneira geral, poderia encerrar essa posição se vier para baixo dos R$12, a nossa entrada foi logo aqui acima dos 11,91. Então é um ativo que a minha expectativa é que depois desse candle, que esse candle aqui, se eu olhar para o G60, é que a gente teve esse movimento e isso aqui. Então, para mim, isso aqui, o pregão de hoje fica com a leitura mais de correção. Isso aqui foi a correção desse movimento de subida. Logo, traz uma expectativa de fazer algo nesse sentido, ou seja, não um candle, mas gerar um movimento para cima aqui no G60, ou seja, do próximo pregão ser um pregão de alta. Vamos ver se ela confirma isso. Seria interessante para a nossa posição se ela conseguir confirmar isso a partir do próximo pregão. Se ela perder a mínima de hoje, que é esses R$12, já fica com a configuração um pouco mais travada, pelo menos começa a desconfigurar para mim essa posição. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o próximo pregão.